Olá, queridões! Eu vim aqui para esse cantinho de livros emprestados da minha sogra para poder fazer essa carga intelectual e gravar o vídeo para vocês. Hoje, o tema é República Velha. Para entrar em República Velha, eu vou voltar um pouquinho sobre o final da monarquia, o final do Segundo Reinado. O processo republicano, que é a tomada do poder através da proclamação, e é considerado um golpe de Estado. Isso porque é um processo que ocorre a revelia do povo, sem participação popular, numa decisão de mudar a forma de governo tomada apenas pelos militares, pelos donos de terras, cafeicultores, sobretudo, e por alguns grupos da classe média. Né? Esses três grupos que estão se unindo para derrubar a monarquia possuem interesses divergentes e esses interesses logo vão conflitar assim que Dom Pedro for destituído. Mas para a gente tentar seguir uma linha cronológica, eu vou falar um pouquinho sobre o fortalecimento de cada um deles. Primeiro, o mais importante, que é aquele que tem a força militar, o poder bélico para poder tomar a decisão de derrubar o imperador, que é o exército. O exército é uma instituição que, a partir da Guerra do Paraguai, vai se constituir como um grupo forte do ponto de vista militar, do ponto de vista político e também do ponto de vista cultural. Dentro do exército vai se formar uma corrente alinhada ao positivismo, que é uma vertente da filosofia que entende que os povos evoluem do nível tribal, menos evoluído, para o nível mais evoluído, que são sociedades urbanizadas, industrializadas, europeias, basicamente. Então, a ideia do exército é destituir Dom Pedro para estabelecer no Brasil um governo positivista, com a marca da economia industrializada. Então, a ideia é marchar em relação a um progresso, um desenvolvimento técnico, científico, industrial, e tirar o Brasil da situação de atraso social, econômico, que era um diagnóstico comum a todos esses grupos que faziam parte da sublevação que leva à derrubada do Império. Entretanto, eles não tinham em si o poder sozinhos para fazer essa derrubada. E aí eles precisaram se alinhar a esses dois outros grupos. Falando do segundo grupo, os cafeicultores. Desde o princípio da história do Brasil, não existe a ideia de criar uma nação, formar um Estado, um Brasil lindo, vigoroso. Não. A ideia basicamente era enriquecer às custas de exploração de qualquer atividade econômica possível para comercializar na Europa e ponto, acabou. Era mais ou menos essa ideia. Continua sendo a mesma ideia, apesar da vinda do Dom João para cá, do Brasil se tornar um país independente, com Dom Pedro I e tudo mais. Esse processo vai continuar acontecendo da mesma maneira, sem nenhum intuito de construir no Brasil algum tipo de civilização. A ideia era só explorar economicamente. Porém, a gente está sempre à sorte dos acontecimentos internacionais. E o Brasil acaba desenvolvendo uma nova fonte de riqueza, uma nova cultura desejada e consumida amplamente pelo mundo, que é o café. O café entra em cena no meio do Segundo Reinado. Ali, ao menos 1870, o café já é o principal produto de exportação do Brasil. E aí há uma diferença. Os cafeicultores estão regionalizados. A parte do Brasil que vai desenvolver essa cultura do café é a região sudeste, São Paulo, Rio, Minas Gerais. Rio e São Paulo e Minas mais amplamente do que o Rio de Janeiro. E essa elite, embora esteja ganhando poder econômico, ela não goza do mesmo trato com o imperador que as elites de outros períodos, de outras culturas, como a elite cafeeira, a elite do açúcar, a elite nordestina que explorava o tabaco, ou as drogas do sertão, né, algodão, e por aí vai. Então, essa elite cafeicultora, ela se sente menosprezada em relação ao tratamento que o imperador dá para elas, e elas desejavam ter uma maior autonomia para que as províncias em que essa atividade econômica se desenvolve pudessem desenvolver as suas atividades econômicas mais livremente. Né? Durante o Brasil Império, as mesmas tarifas de alfândegas eram cobradas em qualquer província para todos os produtos. O que os cafeicultores desejavam era uma federalização, que esse processo fosse feito
cumprindo o que fosse de maior interesse para cada província. E, obviamente, para que as suas províncias, São Paulo e Minas, principalmente, pudessem desenvolver tarifações que dessem vantagem ao produto café. Então, por isso que eles estão contra a monarquia nesse período, embora representassem o grupo dos oligarcas, dos latifundiários, dos donos de terra, que historicamente é o grupo que compõe o grupo de poder econômico no Brasil. Por fim, a gente vai ter uma junção de outros grupos de menor poder político e econômico, mas que vão atuar bastante no campo cultural. São os religiosos, isso porque há uma cisão entre a igreja e o império. Essa cisão acontece porque o Brasil, embora tivesse um regime ligado oficialmente à Igreja Católica, que era através do Padroado, pela tendência de concentrar poder do império, o Padroado determinava ao Dom Pedro o poder de escolher quem seria bispo e quem seria cardeal em cada região do Brasil. E no final do século XIX, a Igreja Católica decide que quem faz parte da maçonaria não poderá mais fazer parte do clero. E praticamente todos o alto clero do Brasil estava ligado à maçonaria, assim como o imperador, como o exército, como as lideranças políticas, como os cafeicultores ou outros latifundiários. Né? Todo mundo aqui faz parte da maçonaria. E como eles continuaram exercendo as suas funções eclesiásticas a despeito da determinação do Papa, a igreja acabou rompendo com Dom Pedro. Outro grupo mais importante, e a gente vai dividir em duas partes, são grupos urbanos, grupos que estão nascendo na incipiente classe média brasileira dos centros urbanos, que são os abolicionistas e os republicanos. Para abolicionistas e republicanos, o modelo brasileiro, o modelo de governo monárquico e o modelo econômico sustentado pelo escravismo são marcas de um Brasil antiquado em relação ao mundo, como se o Brasil tivesse perdido o trem da história. Então a história está se desenvolvendo para sociedades republicanas industrializadas, que são os países que estão se tornando ricos lá na disputa neocolonial da Europa, e o Brasil está ficando aqui como um país agrário, escravocrata e com um rei. Era uma espécie de anacronismo, era entendido mais ou menos assim por esses grupos. Então todos esses grupos juntos, e aqui note que, embora exista uma parcela de classe média, não há nenhuma participação da maior parte do povo, que são os escravos recém-libertos, ou os trabalhadores livres, mas de origem pobre e sem grandes propriedades. Eles não participam desse processo. São só essas elites, com alguma participação de umas elites culturais urbanas, que vão decidir pela destituição do rei. E aí a gente tem mais uma especificidade da relação do Brasil. Em praticamente todos os lugares, quando se abole o regime monárquico, uma das principais medidas era extirpar a família real, para que não houvesse nenhum tipo de herdeiro para poder reivindicar o trono em algum momento da história. Isso não acontece com a nossa família real. Eles não são executados, eles são deportados, expulsos do Brasil e serão exilados na França, inclusive recebendo indenização do Estado brasileiro. Não vou saber exatamente o valor, mas é algo em torno de R$200 mil. Essa indenização é paga para os descendentes da família real brasileira até hoje. Tá? Então, se você for assistir lá um vídeo do Brasil Paralelo, aquele cara que está falando para você coisas super fofas sobre a monarquia ganha o dinheiro do seu tributo, tá? Para falar merda. Mas eu não vou poder falar isso aqui agora, então deixa eu seguir esse que eu perco o vídeo. Entrando no período da República, essa Primeira República, que dura de 1889, da proclamação, até 1930, que é o começo da Era Vargas, ela recebe o nome República Velha porque ela traz consigo características anteriores a esse período republicano, ou a ideia da República. Ele traz características bem intrínsecas ao Brasil monárquico, ao Brasil Império. E é por isso que os historiadores acabam denominando esse período como República Velha, porque ela traz conceitos ou estruturas arcaicas dessa sociedade. Que estruturas seriam essas? Basicamente, a manutenção do poder sobre os controles dos oligarcas, que são os grandes latifundiários, os donos das grandes plantations do Brasil, de qualquer cultura que seja, mas que vivem basicamente de grilar terras para expandir suas posses e de utilizar essas terras para a produção de um único bem vendido para um só, pensando só no consumo do exterior, tá? Não se pensa no consumo interno.
Então, mesmo nessa transição de império para república, continua não existindo um projeto de país. Só os militares têm, que é a ideia de desenvolver uma indústria, uma ideia bem positivista, né? De, o Brasil é um povo atrasado, vamos levá-lo a um ponto de maior desenvolvimento. Mas socialmente e economicamente, o poder continua nas mãos dos latifundiários. A única distinção é que o grupo que não estava perto de Dom Pedro, que são os cafeicultores, está assumindo o poder agora em associação aos militares. Bem, então dentro desse período amplo da República Velha, a gente também tem uma subdivisão, que é a República das Espadas e a República dos Oligarcas. Vou falar primeiro da República das Espadas. Essa República das Espadas, ela começa em 1889, que é o golpe republicano, né, que institui um novo regime, até 1894, fim do governo Floriano Peixoto. Basicamente, esse é um período em que os militares vão governar. E a gente chama de República das Espadas porque no exército imperial, o florete, que é aquela espadinha bonitinha que você vê pintada nos quadros do Floriano Peixoto, é um símbolo do status de liderança desse governante, desse marechal, desse oficial do exército. E aí a gente chama de República de Espadas para simbolizar esse período em que o exército detém o poder político e toma a frente das ações da instalação da República como regime de governo do Brasil. Bom, nesse período aí nós temos o Floriano Peixoto como presidente e o Deodoro da Fonseca, primeiro o Deodoro e depois o Floriano. E basicamente é um período em que o exército vai utilizar sua força, seu poder militar, para impor a república em todos os confins do território brasileiro. Nesse período, eles também vão enfrentar algumas revoltas de grupos que ainda estão ligados à monarquia, né, como a Armada, que é a Marinha, que a princípio mantém grupos muito fiéis ao imperador, e no interior do país com grupos, alguns de origem religiosa, outros por estarem mais afastados dessa percepção de sociedade ou acreditarem que esse novo governo vai trazer mudanças significativas para a sua qualidade de vida, acabam também defendendo essa ideia republicana de gestão do Estado, a ideia monarca de gestão do Estado. Então a primeira parte da República é de consolidação, através da força, de impor as novas normas, que são as normas republicanas, a nova Constituição republicana, e de tentativas de fazer com que o Brasil se tornasse um país mais industrializado. A principal dessas tentativas é uma política de fomento, de financiamento dos empreendimentos, né, de qualquer empresa que pudesse vir a nascer no Brasil para manufaturar algum bem ou ainda para importar algum tipo de atividade mais ligada às atividades urbanas e industriais do que ao campo. Essa política ela vai ser chamada de encilhamento e ela terá um problema muito grave, inclusive vai gerar uma grande crise econômica a partir dela. Por quê? Como é que funcionava essa política do encilhamento? O governo fazia como se fosse um BNDES, ele emprestava dinheiro para quem queria abrir um negócio no Brasil, uma empresa, uma importação, uma linha de montagem, alguma coisa assim. Só que não era necessário você comprovar a existência dessa empresa para conseguir um empréstimo. Você só precisava levar o nome da empresa registrado lá no cartório, pegou o dinheiro, beleza. Então, nesse contexto, muitas empresas nasceram e pegaram o dinheiro do Estado, mas não existiam de verdade. Eram empresas de fachadas. Hoje a gente chama isso de offshore, né? Você cria lá uma caixa postal no paraíso fiscal e diz que é uma empresa, ganha um dinheiro público aí, pá. Mas na época do encilhamento, que é ali o comecinho da República no Brasil, o que você fazia era dar um endereço, conseguia fraudar um documento, uma certidão de que a empresa está aberta, ia para o banco, pegava o dinheirinho e tchau, vai embora. Nunca mais aparece, até porque você não vai devolver esse dinheiro. E o governo levou anos para entender o que estava acontecendo. Quase 3 anos só emprestando dinheiro e sem ver o retorno dele, né? Essa iniciativa industrial, ocupando as cidades e consumindo mão de obra e tudo mais. E quando eles vão perceber que esse dinheiro não está voltando e não estão existindo essas empresas, já é tarde demais, o governo já pegou empréstimos internacionais para continuar emprestando dinheiro, ele já emitiu mais papel moeda para ter dinheiro vivo para poder emprestar, e isso vai gerar um acúmulo de dinheiro circulando e um processo inflacionário.
E é um dos motivos que vai levar os cafeicultores a romperem a sua aliança com o exército, uma vez que com o dinheiro desvalorizado, embora fosse bom para suas ambições na hora de exportar, era ruim quando eles precisavam comprar alguma coisa de fora do Brasil, já que a nossa moeda valia menos. E nesse período a gente está vivendo uma industrialização bem focada, focada no transporte dos bens das lavouras para os portos. Então, tudo que é muito ligado, sobretudo à indústria ferroviária, está sendo trazida para o Brasil para poder facilitar a escoagem dessa produção até os portos e dos portos irem para os países compradores. E também para que se pudesse importar o estilo de vida da Europa, dos Estados Unidos, que começa a aparecer como uma referência para nós, que sempre foi muito caro às nossas oligarquias, elas sempre olharam para os estereótipos tanto da Europa, da França, da Inglaterra, com cobiça e tentavam copiar aqui a maneira de se vestir, os penduricários que você tinha em casa, e tudo isso começou a ficar muito caro, já que nossa moeda valia menos. Né? Então, há um rompimento aí entre os militares e os latifundiários, os cafeicultores especificamente, que vai gerar o fim do governo Floriano Peixoto. Uma questão adicional. O Floriano Peixoto, quando se percebe sem o apoio dos cafeicultores, procura tomar ações mais populares. Então ele cria política, uma espécie de salário mínimo, que vai fazer com que ele seja muito bem visto pelas camadas mais populares, sobretudo no Rio de Janeiro, que é o Distrito Federal do Brasil aqui nesse período, é a nossa capital. Então a população urbana do Rio de Janeiro tem uma grande relevância nos acontecimentos políticos da nossa história. Até o suicídio do Vargas é extremamente importante entender o que o povo no Rio de Janeiro quer, porque eles são meio que o termômetro do que é a população brasileira. Mas bem, o Floriano acaba sendo pressionado tanto pelos credores brasileiros, né, os bancos internacionais que emprestaram dinheiro para o Brasil, quanto pelos cafeicultores, que são aqueles que detêm o poder econômico na nossa realidade. Renuncia e a partir daí a gente tem um novo período, ou subperíodo, que é a República dos Oligarcas. E aqui é importante que você se lembre, oligarquia é um sistema de governo em que o poder político e econômico está concentrado nas mãos de poucas pessoas. Então, normalmente, pensando no seu próprio bem-estar. É mais ou menos isso que a gente vai ver aqui. Nesse período de República dos Oligarcas, a nossa política ela vai se consolidar como um grande salão de festas dos latifundiários e, sobretudo, dos cafeicultores. Eles passam a determinar as normas para o Estado brasileiro, as normas civis, as normas econômicas, passam a ditar o que vai ser prioridade para o Estado e o que vai ser relegado ao segundo plano, e geralmente pensando, primeiro, no interesse das suas próprias produções. Aqui todos os presidentes que assumirão, exceto o Hermes da Fonseca, todos serão civis. Então, o primeiro governo civil desse período é o governo Prudente de Moraes. Havia uma questão antes dessa transição que era a imposição do exército sobre a população, né? Essa imposição pela força, esse poder bélico, que, paradoxalmente, ele não se reduz quando os civis assumem o poder, ele se intensifica. Assim que os oligarcas assumem o poder, a repressão aos movimentos políticos, aos movimentos sociais, depois os movimentos trabalhadores que vão surgir, ela será muito mais intensa do que no período em que os marechais governavam o país. Esse é um paradoxo dos nossos governos civis. Se a gente pensar que esses governantes são coronéis, você vai lembrar desde as Sesmarias, que o coronel tem o poder de juiz e de polícia e de prefeito nos lugares em que ele tem as suas propriedades, é só uma extensão desse poder que está chegando agora com a República. Né? Só que institucionalizado e referendado pela legislação constituinte. Então, agora o Exército, a Força Militar, passa a fazer, bem dizer, o trabalho de repressão e de proteção desses donos do poder no Brasil. Né? Bom, para manter esse poder nos mesmos grupos, a partir do segundo presidente, que é o Campos Salles, a gente vai perceber que há uma movimentação política de troca de favores, que é a chamada política dos governadores.
O que significa essa política dos governadores? O presidente, geralmente, ele vai apoiar um candidato para governador e vai conceder a esse governante, quando for eleito, uma atenção maior e maior parte dos recursos, uma política econômica mais viável para o tipo de produção que se faz na sua província, né, que é o estado. Tudo que seja mais... que traga vantagens, benefícios para esses governadores. Em troca, o que esses governadores precisavam fazer era garantir que os candidatos, tanto do Senado quanto o próprio candidato à presidência dos grupos que estão governando o país, fossem mantidos no poder, que eles ganhassem as eleições. Então era uma troca de favores. O presidente ajudava os governadores a se elegerem e ajudava a que o governo deles tivesse êxito. E os governadores ajudavam o presidente a se eleger, conseguindo votos para eles. Como é que eles podiam fazer essa garantia de voto? Aqui nesse período a gente não tem o voto secreto, o voto é aberto e o voto é censitário. Isso quer dizer que existe uma limitação monetária para que você possa participar da democracia, das eleições. Você precisa ter 100 mil contos de réis para poder votar e vai se escalonando os valores para que você possa se candidatar a vereador, a deputado, a prefeito, a governador e por aí vai. Então, o exercício da política ele já está restrito a quem tem poder econômico. Numa sociedade em que a gente ainda não tem indústria, né, uma sociedade extremamente agrária e que está saindo da escravidão. Então, não é ainda uma sociedade com poder capital circulando. Então, já se restringe bastante a população que tem direito a participar da vida política. Ainda assim, são feitos diversos esquemas fraudulentos para que o resultado esperado fosse obtido. Como, por exemplo, o voto de cabresto, que era, já que não tem o voto secreto, os capatazes dos fazendeiros, dos donos de terras aliados aos governadores e ao presidente que precisava ser eleito, né? Eles seguiam o eleitor até a urna e acompanhavam para ver em quem que ele estava votando. Se ele votasse no candidato da oposição, ele sofreria algum tipo de represália, o voto seria descartado e ele teria que votar de novo. Ou então, eles, quando perdiam a eleição, na contagem dos votos, queimavam os votos do opositor. Ou ainda, usavam o nome de alguém que já morreu para poder votar e votava diversas vezes, né, mais de uma vez no candidato. Tudo isso para garantir a vitória desses grupos. Então, esse sistema de fraudes era muito comum no interior do Brasil e garantia sempre a vitória desses grupos, já que a maior parte da população estava no campo. Um outro detalhe importante: quando a gente fala em interior do Brasil, nos primeiros 20 anos do século XX, você não precisa ir longe. Tá? Interior do Brasil já é qualquer coisa um pouquinho para fora das capitais. Então, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte são as capitais do Sudeste. Tudo que hoje a gente chama de Grande São Paulo, Grande Rio, Grande BH, já era interior naquele período. Então ali você já tem o domínio desse coronelismo, dessa imposição do voto e tudo mais. Nos centros urbanos era um pouco mais difícil você conseguir esse tipo de controle, até porque ali você já tinha imprensa, você já tinha profissionais liberais, já existia uma pequena classe média mais aburguesada, e aí você não conseguiria impor pela força esse tipo de medida. Era preciso usar mais convencimento, aí você começa a ter estratégias de compra de votos, ou não uma compra de votos direta, algum tipo de convencimento eleitoral, por aí vai. Importante. As oligarquias conseguem estabelecer esse controle e essa administração das eleições pelos próximos 20 anos. E sempre revezando políticos dos dois principais estados da produção do café, São Paulo e Minas. E esse período a gente chama de política do café com leite. Café com leite é só um eufemismo, tá? Uma coisa para ficar mais bonita, mais floreada, porque tanto São Paulo, aliás, quanto Minas são grandes produtores de café. A diferença é que Minas também tem a produção de leite, tem os queijinhos, aquelas coisas bacanas que você pode trazer de Minas, que é gostoso de comer e tal. Mas basicamente a produção para exportação é o café, tá? Dos dois estados. Mais até de Minas que de São Paulo. Só que São Paulo consegue uma proeminência maior por estar mais próximo ao Porto de Santos
que é a área em que a gente faz a escoagem desses produtos. Bom, falei para vocês que a república é chamada de República dos Oligarcas porque ela compreende um grupo pequeno de pessoas com poder econômico que podem tomar decisões políticas e que tomam decisões políticas pensando nos seus próprios interesses. Então, esses grupos vão criar também uma estratégia de manutenção do poder econômico, não só do poder político através do voto de cabresto, do voto das fraudes eleitorais e tudo mais. Para manter o poder econômico, no período em que o café começa a entrar em declínio, isso porque lá na Europa, que era o grande consumidor do nosso café, estão acontecendo duas coisas. A primeira delas, as revoltas dos trabalhadores que começam a impor direitos trabalhistas aos empregadores. Então você não tem mais a condição do trabalhador que está na fábrica por 16, 12, 14 horas. Segundo, estamos vivendo a tensão pré-Primeira Guerra, paz armada, e a maior parte da produção bélica começa a se afastar da produção de itens diários, né, de como utensílios, coisas assim, para focar na produção de armas. E os recursos também começam a ser focados para a obtenção de bens que vão ser utilizados na guerra. Então o café se torna menos importante aí. Então a procura pelo café brasileiro começa a cair, principalmente de 1905 em diante. Entretanto, como o café é o principal produto que a gente tem, esses oligarcas vão estabelecer uma medida de proteção do café como nosso produto, que é chamado Convênio de Taubaté. A medida, em síntese, não tem nada de absurdo. Imagine que você, como país, precisa exportar, é a sua grande possibilidade, a única coisa que você tem que fazer economicamente é exportar bens, matéria-prima, e você precisa que a sua matéria seja valorizada para você fazer uma balança comercial minimamente aceitável, né? Já que a gente não tem indústria aqui, a gente importa tudo de fora, então, como importamos muito, precisamos exportar muito para a gente ter equilíbrio nas contas, né? Bem, o que dizia o Convênio de Taubaté? A partir de 1906, todo o café produzido pelo Brasil seria comprado pelo Estado. Isso por quê? Porque a parte que não fosse destinada à exportação seria guardada, estocada, para ser vendida na próxima safra. Então a ideia era, para o café não desvalorizar, colocando muito café à disposição do mercado, né, lei da oferta e procura, você regula a oferta de café para manter os preços estáveis. Em contrapartida, para os produtores não terem prejuízo, o Estado subsidiava parte da sua produção, essa parte que não foi vendida, comprando ela para estocagem. Em contrapartida, o que os produtores fariam? Eles diminuiriam para o ano seguinte, já que eu tenho café guardado, reduziriam a produção de café e aumentariam a produção de outras culturas. Esse era o acordo. O que fazem os donos, os cafeicultores? Já que a produção estava garantida como venda, eles aumentam a produção, em vez de reduzir, que era o acordo, digamos. E mais que isso, eles começam a grilar terras, que é um processo em que você toma terras de outras famílias pequenas, ou toma as terras que estão sem dono, né, que pertencem à União, falsifica um documento ali e ela passa a ser sua propriedade, e usa essa terra grilada para aumentar a produção de café, já que é um produto que já está vendido, já é um lucro garantido para você. Se o Estado ia se dar mal com essa política de cada vez comprando mais café e o café não está se valorizando porque eu estou produzindo mais em vez de reduzir a oferta, problema. Eu, cafeicultor, estou bem. E é mais ou menos essa a tônica de 1906 até o final da República Velha. O Brasil sempre comprando o café e esses produtores, em vez de cumprir com o acordo e reduzir a produção e diversificar suas culturas, ampliando as produções de café. Esses produtores de café são os políticos. São os caras que exercem o poder de governador, de presidente, de senador. Então, é nesse contexto que a gente considera esse período de governo uma oligarquia. São grupos que estão governando para si mesmo. Né? Até que eles terão um grande problema, que é a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial vai afetar a compra do café de uma maneira bem vigorosa, ainda não tão drástica quanto na crise de 29, mas já há uma grande queda da exportação do café.
e a gente também não consegue mais importar os bens que a gente utiliza aqui. Coisas básicas, como vestuário, comida e tudo mais. E aí a gente precisa, forçadamente, realizar um processo de industrialização, que é o chamado processo de substituição de importações. Então a gente começa a ter umas indústrias aqui, pessoas que estavam trabalhando no campo e ficaram sem ocupação, né, porque o café já tinha dado no teto do que ele podia produzir, e não tinha como comprador, começam a migrar para cidades e a fazer parte de uma mão de obra urbana. Essa mão de obra urbana, ela também vai aumentando o número daquele grupo de pessoas que se livrava do jugo do voto de cabresto e tudo mais. E a gente começa a ter tensões sociais por conta dessa distinção entre os trabalhadores que estão formando essa vida urbana e as oligarquias que governam o país. E também vai entrando um novo componente de poder econômico, que são os industriais, né? Então a gente passa a ter os industriais contra os latifundiários, em alguma medida, porque eles estão ganhando poder e eles percebem que, se tiverem o apoio do Estado para aumentarem as suas produções, eles terão mais lucros. E a gente tem uma mudança, a princípio pequena, de população do campo para a cidade. Nesse contexto aqui, a gente também tem ainda os movimentos de migração. A ideia básica aqui no Brasil dos anos 30 é que a gente precisava melhorar o povo, porque os mestiços e negros não tinham jeito, iam levar o Brasil à degenerescência, isso aí a gente falou em outros momentos. Então a ideia era trazer gente branca, a justificativa é que os brancos já tinham conhecimento sobre o trabalho fabril, então se adaptariam mais fácil a essa nova realidade que está se instalando no Brasil. Então, mas conversa, tá? É papinho. A ideia era, vamos trazer os brancos e deixar os pretos uma cabaia. Bom, problema. Quando eles trazem esses imigrantes, normalmente são imigrantes que estão fugindo das guerras na Europa, algumas das guerras civis, guerra de unificação da Itália, guerra de unificação da Alemanha, e muitos deles têm contato com uma vertente política que está se desenvolvendo lá na Europa a partir da Revolução Industrial, que é o comunismo ou o anarquismo. E quando chegam aqui, eles se organizam em grupos para exigir que sejam tomados as devidas normas de regulação do trabalho. Então aqui a gente começa a ter alguns movimentos urbanos de comunistas e de anarquistas, sobretudo, que vão gerar movimentos de greve. Então, mais ou menos entre 1917 e 1920, nós teremos muitos conflitos entre grevistas e os movimentos anarquista e comunista contra o Estado. E geralmente o Estado tratando isso como uma questão policial, não uma questão social. A ideia do Estado brasileiro, como sempre, é reprimir e aniquilar. Isso você pode pegar em qualquer revolta. Na verdade, são as guerras civis que a gente tem no Brasil, mas chamamos de revolta para dar a impressão de que o Brasil é um país pacífico, o que não é. E, em geral, com quem exerce o poder, eliminando, extirpando aqueles que não detêm o poder. O maior exemplo disso, Canudos, né? Que é um massacre realizado no primeiro governo civil, que é o governo Prudente de Moraes. Bom, retornando aqui, a partir dessas greves causadas pela população que está se urbanizando, esse movimento de industrialização que está começando a se desenvolver no Brasil, essas tensões sociais urbanas vão começar a ser a tônica desse período. Então, a década de 20 até 30, nós temos uma grande agitação cultural nas cidades, você tem o movimento modernista que você estuda na literatura, você tem os movimentos tenentistas que começam a surgir dentro das fileiras do exército, né? O exército, deposto pela aliança entre os aristocratas, começa a ter vislumbres de retomar a sua visão positivista e o controle do Estado para isso, sobretudo das bases populares do exército, que são os tenentes. Tenente é uma patente uma baixa patente do exército, né? E era geralmente o posto a que os filhos das classes trabalhadoras conseguiam chegar quando ingressavam na carreira militar. Conseguiam ser tenente, sargento. Então esse tenentismo eram movimentos de populares que ingressavam ao exército. E junto a isso você tinha também o movimento dos trabalhadores organizados pelos sindicatos comunistas ou anarquistas. Tá? Tenentes e os tenentismos e os movimentos trabalhistas são bastante
diversos, eles não se tocam, tá? Não convergem para o mesmo ponto. Embora os dois pressionem os governos que vão suceder na década de 20 para uma ampliação do conceito de cidadania e para um rompimento com os valores oligárquicos dessa estrutura, né? E os últimos governos desse período também começam a tentar conter uma nova disputa do campo do poder que está surgindo, que é a disputa entre as oligarquias. A oligarquia cafeeira, que ganhou o poder lá na República, ela começa a ser pressionada pelas oligarquias que ficaram de fora dessa riqueza do café e que perderam esse poder político na transição do Império para a República. Então, as chamadas oligarquias tradicionais, né? Os produtores de açúcar, os produtores de tabaco, pessoal, os donos de terra de fora do eixo São Paulo-Minas. Então, eles também começam a pressionar os partidos políticos e a conquistarem espaço na vida pública. Tanto que, em 1918, a gente vai ter um presidente nordestino e que vai dar mais atenção às demandas dos latifundiários do Nordeste do que todos os outros presidentes anteriores. Isso também vai gerar uma certa crise e vai fazer com que o governo desse presidente, que é o Epitácio Pessoa, seja um governo bastante atribulado. E depois do Epitácio Pessoa, a gente tem o Arthur Bernardes, que volta à ideia lá do Campos Salles, ideia de reestruturação econômica do Brasil. O Campos Salles foi o primeiro cara a negociar a dívida pública, a dívida externa brasileira e tentar conseguir empréstimos com novos credores. É quando a gente faz a transição da Inglaterra como nosso principal parceiro para os Estados Unidos. E o Arthur Bernardes vai fazer a mesma coisa. E uma das justificativas é, olha, toda a atenção que o Epitácio Pessoa deu aí ao Nordeste, com essa coisa de criação de açude, né, foi prejudicial para a nossa economia. A gente entrou em crise. Convênio de Taubaté não. Convênio de Taubaté tá tudo bem. Convênio de Taubaté tá legal. O problema é ficar fazendo açude aí para esses caras ter água. Então, isso é uma das demonstrações da cisão entre essas oligarquias. E aí, a gente vai ter como contexto do final desse período, primeiro, a divisão é entre quem tem os poderes, as oligarquias que estão de fora da política do café com leite, querendo tomar parte do poder para elas, o exército, através do movimento tenentista, buscando trazer de volta aquela ideia de desenvolvimento industrial, os pequenos grupos de donos das indústrias, né, os industriais brasileiros, que querem uma maior parceria do Estado para desenvolver suas atividades econômicas, e também a pressão dos campos urbanos, que trazem demandas de melhoria de qualidade de vida, de uma política mais voltada para a população, de se pensar no Brasil como um país, não só como um local de exploração de riquezas e de exportação. Tá? E aí é mais ou menos esse o contexto do finalzinho da República Velha, que vai culminar com a aliança de todos esses grupos em torno de uma figura que a princípio é um outsider, né, um cara de fora dessa política do café com leite especificamente, mas não é um cara de fora da política, que é o Getúlio Vargas. E aí essa é a junção desses grupos que vai gerar a Revolução de 30 ou o golpe de 30. Mas isso aí a gente fala na próxima aula.